palavra do Senhor nos revela que 135 mil midianitas, média de quase 4 inimigos a serem derrubados por cada soldado. Isso já era um desafio. Mas o Senhor diz, está muito fácil, vocês podem achar que foi vocês. Então o Senhor deixa que Gideão declare que os medrosos podem ir embora. Normalmente Deus não pode contar com eles. Um grande número foi embora. 22 mil foram embora, apenas 10 mil restaram. E aqui, nesse lugar que Gideão traz esses 10 mil, e ele seleciona os seus 300 valentes, sem saber quantos na verdade sobraria, através da forma como eles iriam beber a água. Alguns simplesmente se jogaram na água, se debruçaram, meteram a cara dentro da água, mas a Bíblia fala de alguns que simplesmente se aproximaram, se ajoelharam, tomaram água com as mãos e a lamberam, vigilantes e atentos, olhando o que estava à sua volta. Era o tipo de gente que entendia que mesmo na hora de repor as suas forças, ainda estava em guerra. A batalha ainda continuava. Hoje, nós não travamos uma batalha contra pessoas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, são contra principados, são contra potestades. Quando a palavra de Deus nos diz para vigiar, eu acredito que não é apenas vigiar contra o inimigo do pecado, da tentação, mas nós precisamos estar atentos a uma movimentação no reino espiritual. Essa é a razão pela qual devemos nos conservar diante de Deus em fidelidade, devemos andar em oração e viver atentos. Isso poderá nos colocar dentro do time desses campeões de Deus que vive grandes intervenções. Esse é um lugar onde nós não podemos desassociar a história de Gideão. Mas eu gostaria de falar não apenas do que Deus fez através de Gideão. Normalmente nós temos a inclinação, olhando para os textos da palavra de Deus, de focar só uma intervenção da parte do Senhor. Mas eu gostaria de começar mostrando um retrato da situação. Antes de falarmos da intervenção de Deus, precisamos entender até por que Deus interviu em relação à situação onde a nação de Israel se via oprimida pelos midianitas e debaixo da ameaça também dos amalequitas. A palavra do Senhor nos diz em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. A primeira coisa que precisamos reconhecer é um retrato de juízo. Essa situação difícil, esse quadro de desgraça que a nação de Israel estava vivendo, tem obviamente uma origem. O versículo 1 começa dizendo, fizeram o que era mal perante o Senhor. Tanto que o Senhor envia um profeta, e a partir do versículo 7 nós lemos a palavra que esse profeta liberou. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. A nação de Israel só está vivendo esse problema porque eles mesmos o geraram, eles mesmos o causaram. Particularmente não gosto de entrar direto na parte da intervenção, onde a gente cria quase que uma visão de que a responsabilidade de Deus é sempre nos socorrer. Embora Ele faça isso na sua misericórdia, a verdade é que muitas vezes Deus está nos socorrendo em problemas que são desnecessários, em situações que poderiam ser evitadas. É como aquele naufrágio que o apóstolo Paulo experimenta. Ele está num navio que deveria ir para Roma, acaba sofrendo um naufrágio, eles vão parar na ilha de Malta.
Antes do naufrágio acontecer, o apóstolo Paulo se levanta e diz: vocês deveriam ter me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano, para evitar essa perda. Porque antes de saírem, Paulo foi um instrumento de Deus e diz: vejo que a viagem vai ser trabalhosa. No entanto, a Bíblia diz que o centurião deu mais crédito ao dono do navio e ao piloto do que ao que Paulo dizia. Basicamente, ele está dizendo: gente, isso tudo poderia ter sido evitado. Nada disso precisava ter acontecido. Muitas vezes nós estamos clamando para que Deus resolva problemas que a gente nem precisaria estar passando, porque a nossa infidelidade, a nossa quebra de princípios, a nossa desobediência, a nossa falta de atenção, a orientação de Deus nos coloca em situações como essa. Então, antes mesmo de falar do que Deus fez, eu quero usar o ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Muitas vezes o que nós precisamos é simplesmente andar diante de Deus em fidelidade e nós vamos ver o livramento de situações que nem vão acontecer. No entanto, a boa notícia é que mesmo quando nós não somos fiéis, a palavra de Deus diz: ele permanece fiel. E há tempo para arrependimento, há tempo para conserto. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus decidiu intervir. O versículo 11 continua: então. Esse então vem na sequência: o povo pecou, vieram as consequências, se arrependeram e agora eles clamam ao Senhor. Versículo 11 é a resposta de Deus: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O que nós percebemos aqui é que Gideão tem duas perguntas. A primeira delas, nós temos uma resposta clara. Quando ele pergunta por que nos sobreveio tudo isso, o texto está mostrando: por causa da infidelidade. O povo se apartou de Deus, o coração se distanciou de Deus. Mas nesse momento em que o coração do povo se inclinava ao Senhor, Deus poderia intervir. Agora, há um outro clamor: o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Gideão está demonstrando ser uma pessoa, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que acreditava no sobrenatural, na intervenção do alto e no que Deus podia fazer. Mas antes mesmo de entrar nesses detalhes, eu quero chamar a sua atenção para algo. Falamos de um problema, eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo, falamos da razão do problema, isso tudo aconteceu e foi gerado pela própria infidelidade deles, e o início da restauração vem a partir do arrependimento e do clamor a Deus. Eu gostaria que a gente pudesse olhar para Gideão como esse instrumento que Deus escolheu. Não te enviei eu, o Senhor está dizendo: eu escolhi, eu estou enviando você. O que é que Deus viu em Gideão? Algumas coisas que a palavra de Deus nos mostra. Em primeiro lugar, quando ele faz a segunda pergunta: o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Nós temos aqui o clamor de um inconformado, de alguém que praticamente está dizendo ao anjo do Senhor: cadê as manifestações do sobrenatural que gerações antes de nós tiveram? O que é feito daquele mover de milagres da geração de Moisés? Cadê aquela unção de conquista da geração de Josué? Basicamente ele está dizendo: eu sei que o Senhor é um Deus de intervenções e eu não aceito viver sem elas. Algo que nós precisamos cultivar no nosso coração é esse anseio pela manifestação do sobrenatural, da intervenção de Deus. Muitas vezes nós temos crentes acomodados demais, conformados demais, que não anseiam por aquilo que Deus pode fazer, não desejam, não aspiram por isso, e muitas vezes essa é a razão pela qual nada vai acontecer. Deus, ele não responde necessidades, Deus responde fé. O homem não é salvo porque precisa ser salvo, o homem é salvo quando crê na salvação que Deus lhe disponibiliza. A nação de Israel não ia viver um livramento e uma intervenção apenas porque precisava, mas é necessário que haja fé. E a primeira coisa que nós podemos destacar em Gideão, quando falamos desse inconformismo, é que isso é um traço de fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, coloca Gideão no que nós podemos chamar da galeria dos heróis da fé. Então, ele manifesta como expressão da sua fé esse inconformismo, o clamor pela intervenção de Deus, o anseio de experimentar mais da manifestação do Senhor e do seu poder. Mas também podemos destacar que o Senhor fala para ele: vai nessa tua força, homem valente. Deus está chamando Gideão de corajoso.
Agora, eu já vi pessoas falarem de Gideão dizendo que ele era medroso, porque ele estava malhando o trigo escondido. Gente, isso não é medo, isso é inteligência. O inimigo era muito superior, né, nos seus armamentos, na quantidade, em tudo. Então era inteligente tentar poupar o material da colheita fazendo isso escondido. Agora Deus olha para ele e o chama de alguém valente. Provavelmente Gideão não se via da mesma forma como Deus o via. Basicamente, a resposta de Gideão é: eu não sei o que é que o Senhor viu em mim. Versículo 14 de Juízes 6 diz: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Interessante, o Senhor, quando fala para Gideão: você é o meu escolhido, é aquele que eu estou enviando, eu vejo em você coragem e valentia. Você vê um Gideão que parece desmerecer. Algo que eu tenho aprendido é que a verdadeira humildade, ela não precisa nos desmerecer. C.S. Lewis disse: ser humilde não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É só sair do centro. O Senhor está dizendo para ele: não importa se você olha para a sua tribo e desmerece ela em relação às demais, não importa se dentro das famílias da sua tribo essa é a menor, não importa se você dentro da sua família se acha, né, o menor de todos. O Senhor está respondendo para ele e dizendo: eu estou contigo. Já que eu estou contigo, você vai ferir como se fosse um homem. O Senhor está dizendo: não pense na desvantagem, imagine uma luta mano a mano, imagine que eu estou com você e por isso você vai vencê-los. Algo que nós precisamos entender quando o assunto é identidade, é nunca olhar apenas para a nossa própria limitação, mas para aquilo que Deus fala a nosso respeito e para aquilo que Deus providenciou para que os seus recursos se manifestassem em nós e através de nós. Agora, o Senhor está olhando e vendo um Gideão que vai corresponder e vendo um Gideão que ainda vai enxergar. Nós podemos colocar aqui também nas descrições da pessoa, do perfil de Gideão, a sua capacidade de improviso. O texto inicia o capítulo 6 dizendo que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era um lugar de espremer uvas. Normalmente se malhava os grãos na eira. A eira era o lugar onde se debulhavam os grãos. Agora, ele está usando um lugar que tem uma outra finalidade, mas ele está improvisando. Agora, nós precisamos entender que quando diz respeito a sermos instrumentos de Deus, nós precisamos ser fiéis em qualquer nível, né, de situação que for colocado diante de nós. Ele está tentando salvar em nome de toda a sua família, da provisão da sua família. Ele está tentando salvar a colheita, ele está usando as ferramentas que tem, ele está trabalhando dentro da sua limitação, e são pessoas assim, que normalmente estão procurando soluções, em vez de só enxergar problema e ficar reclamando deles, que podem ser instrumentos de Deus para grandes intervenções. Agora, além de olhar para o instrumento que Deus escolheu, acredito que eu e você precisamos também entender o processo da intervenção. Vamos tentar imaginar o que é que aconteceu aqui. Gideão não está apenas ouvindo uma voz que está soando no seu ouvido, sussurrando no seu ouvido, não é algo que apenas entra na sua cabeça como se fosse um pensamento inspirado por Deus. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu para ele. Juízes 6:12 diz que o anjo apareceu. Agora, o anjo não só apareceu, como a palavra de Deus também nos diz no versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Ele vê o anjo do Senhor aparecer e ele vê o anjo do Senhor desaparecer. Agora, nós não estamos falando de uma manifestação para se colocar em xeque. No entanto, apesar disso, Gideão, ele pede a Deus um sinal. Ele diz no versículo 17, respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga oferta. E o Senhor não se apartou quando ele pediu o sinal. Mas não bastasse esse sinal, a palavra de Deus nos mostra que Gideão volta a pedir a Deus sinais. Dos versículos 36 até o 40, nós vemos Gideão colocando diante de Deus um novelo de lã.
O texto bíblico nos diz, disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e secar a eira ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim tua ira, sem ainda falar só essa vez. Rogo-te que mais essa vez faça eu a prova com a lã, e que só a lã esteja seca e ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Quando Gideão está testando a Deus, ele também cria o que nós podemos chamar de um ambiente de reciprocidade, que é uma lei que nós encontramos na palavra de Deus. Ele testou o Senhor, podemos dizer, em 2 situações, mas 3 vezes. Porque, na verdade, a primeira ele pede que o Senhor não vá embora até que ele traga a oferta. E o anjo do Senhor só desapareceu depois de receber a oferta. Depois nós temos a segunda ocasião do novelo, mas ali se desdobram outros 2 testes. Agora sabe o que é interessante? Depois de Gideão ter criado esse ambiente de reciprocidade, Deus também testa Gideão. A primeira dificuldade era derrubar o altar a Baal que existia ali na sua casa. E ele faz isso. Depois o Senhor diz, escolhe um exército, ele escolhe, o Senhor diz, é muita gente, vocês vão acabar achando que foram vocês mesmos que venceram e não eu que dei o livramento. Então o Senhor diz para Gideão, nós vamos diminuir esse exército, manda embora os covardes. De 32 mil, 22 mil foram embora e apenas 10 mil restaram. Depois o Senhor diz, ainda é muita gente. E o Senhor orienta a vir a esse lugar, a fonte de Arode, onde daqui sai os 300. Muitas vezes nós precisamos perceber que a dimensão de fé que pode nos levar a resultados também é igual à dimensão de questionamentos e dúvidas que podemos fazer. Da mesma forma como ele testou o Senhor também o testou. Mas o mais importante é que quando Gideão já não estava mais pedindo nada, o Senhor disse, se você ainda está com medo, desça ao arraial. E ali você vai ouvir algo que vai confirmar o que eu estou falando a você. Ele desce ao arraial do inimigo, ninguém o percebe, ninguém sabe quem ele é. E ali ele ouve um companheiro contando para o outro o sonho. E o companheiro que ouve o sonho interpreta dizendo, isso é a espada de Gideão. É Deus enviando Gideão contra nós. E Gideão sai dali empolgado, determinado a acreditar na vitória que aconteceu. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática sobre essas verdades. Que história inspiradora essa a de Gideão. Nos mostra que Deus pode mudar a história não apenas de uma pessoa, mas de uma nação e de uma geração. E o fator fé para atrair a intervenção de Deus é inquestionável aqui. Já falamos nisso durante a palavra e vamos tentar trazer algumas aplicações. Mas primeiro, acredito que vale destacar o fato de que o povo começa a reconhecer que a distância deles do Senhor os levou para aquele lugar, para aquela condição, depois de uma advertência do profeta. Né? Então, arrependimento ele precede a intervenção de Deus quando o problema foi gerado por pecado. Não tem outro caminho. Né? Não dá para a gente ignorar essa parte. Quando o Senhor diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, o contexto ali é que eles teriam sido desterrados por causa do pecado. Então o caminho para a restauração era eliminar o pecado e era arrependimento. Colocar desse fundamento, que não tem conserto, milagre de Deus, onde há pecado se não houver arrependimento, nós podemos valorizar um pouco alguns elementos, como por exemplo a fé. Dentro do terreno da fé, falamos que era até uma expressão, é a forma como nós conseguimos nos enxergar. No momento em que o anjo do Senhor olha para Gideão e o chama de homem valente, ele meio que começa a se diminuir a si mesmo. Né? E eu disse que nós não podemos confundir humildade com mediocridade. Falei isso numa outra frase do C.S. Lewis, que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. É só a gente olhar para Jesus, que é o maior exemplo de humildade. Né? Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E você nunca vê Jesus dizendo, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo. Ele nunca se desmereceu, pelo contrário. Né? Ele se coloca diante do povo e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Né? Em outras palavras, está dizendo, eu sou o cara, o enviado de Deus para resolver a sua situação. Mas também, nós não vemos ele pensando tanto nele.
Ele diz, eu só falo o que eu ouço o Pai falar, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. A vida de oração mostrava a dependência dele de Deus. Então, a gente precisa parar de confundir humildade com a mediocridade de se desmerecer e de dar desculpas. Eu me lembro, Israel, quando você ainda bem garoto, um dia me apareceu com uma conversa sobre Moisés diante da sarça, né? Que fica dizendo que não tem condição de falar e Deus cirou contra ele. Eu lembro que essa conversa veio da primeira mensagenzinha que eu dei ali num grupo com algumas pessoas que falaram, compartilhem alguma coisa aí, eu me preparei, foi muito interessante. É verdade, você nem frequentava, nós precisamos viajar e o Farley, que é um dos nossos pastores, ele e a Dani, estavam cuidando de vocês para a gente e nessa reunião na casa dele, nesse grupo que ele ministrava, foi que você compartilhou, ele que me contou primeiro e eu pedi detalhes depois. Voltando à questão do Moisés, enquanto ele está dando desculpa, Deus se ira porque diz, sou eu que estou te enviando, sou eu que ponho as minhas palavras na sua boca. É quase como se Deus dissesse, nem eu acho que isso é grandes coisas mesmo, Moisés. A questão é que sou eu que te capacito. Então a verdadeira humildade, ela não nos desmerece no sentido de que a gente não possa fazer. Ela reconhece que a gente não pode fazer sozinho, mas ela nos conecta com o Deus que pode e junto com a atitude de fé, ela acaba se tornando ousada. E a gente vê esse mix em Gideão, né? O anjo do Senhor despertando você, é um homem valente, tipo, olha para o lugar certo, você já está lutando, você já está fazendo algo por esse povo, né? Então, não desmereça e acredite. E nós precisamos nos mover em fé. Esse inconformismo de Gideão, esse anseio por mais deveria permear o coração de todo mundo. Tem muita gente querendo ver a ação de Deus, mas não está lutando por isso, né? Não está se posicionando em fé como deveria. O interessante nessa atitude de Gideão também é que ele não quer só, né, ter um relacionamento de um Deus que ele ouviu falar. Ele diz, cadê as maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele sabe que é Deus quem faz e que ele pode ver as maravilhas dele também, na geração dele também. Ele queria as próprias histórias dele. Ele queria as próprias histórias. Eu acredito testemunhos dele. Que esse é um grande lembrete para todos nós. Ninguém deve caminhar na fé de seus familiares, na fé de seus pais somente, mas todos nós devemos ter um encontro pessoal com o Senhor, porque todos nós temos o nosso relacionamento para viver com Ele. Eu gosto da frase que Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Então não podemos realmente ficar apoiando na fé dos nossos antepassados e ficar pensando que eu tô tudo bem, tô no barco porque minha família é crente, minha família ama Deus, mas eu não preciso ter relacionamento. Mas é muito importante a gente realmente ser zeloso, ter uma sede por Deus e buscar isso com toda essa intensidade mesmo. Eu lembro quando no terceiro mês você estava estudando fora e você me ligou 3 dias antes de acabar o mês, perguntando se eu poderia adiantar e eu te disse que não. Né? A primeira lição que eu falei que queria te dar era de responsabilidade, mas logo depois daquilo, eu lembro também que eu falei para você, e a próxima vez, mesmo se você cuidar do orçamento, e ainda assim aconteceu, eu lembro que você falou, daí você vai fazer? Eu falei, também não. Aí você vai orar. Eu me lembro do conselho que eu te dei, eu falei, filho, quantas vezes você viu milagres de provisão dentro de casa? Você falou, várias. Eu falei, pois é, está na hora de você descobrir o seu Deus, e não só o Deus dos seus pais. Né? Todos nós precisamos disso. Eu lembro, eu achava fascinante ouvir as histórias do meu pai, ele contando os milagres, as intervenções de Deus, e eu ficava uau, uau, até que chegou o dia que eu tomei a decisão, cadê na minha vida aquilo que eu ouço dos pais? Né? E era essa fome de Gideão pelo sobrenatural, que é parte de uma expressão de fé e que atrai o mover de Deus de maneira inevitável. É tão interessante ver como Deus chama Gideão, mas ele não estava parado esperando algo sobrenatural acontecer, sem fazer a parte do natural, sem ser responsável nisso, né? Ele já estava ali envolvido, fazendo o melhor dele no trabalho. E quantas vezes a gente olha para coisas tão naturais como trabalhar, estudar, e a gente não tem empolgação necessariamente de ser fiel, mas Deus está olhando para a forma que a gente pode fazer isso. Nessa palavra de Deus que a gente fala que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, então existe sim uma forma para fazer tudo que pode ou não glorificar o nome dele. Verdade. Então eu acredito que Deus realmente viu em Gideão esse coração de excelência, de querer agradar, de já estar envolvido e fazer algo com o que a gente já tem nas mãos. Na verdade, na Bíblia toda, nós vamos ver Deus chamar ninguém que estava fazendo nada. Uau. Deus sempre, quando chamou alguém que estava trabalhando. Né? Eu acredito quando Deus olha para um desocupado e diz, se você já não se dedica agora, no nível natural, não dá para contar com você depois não. Né? Mas de Gideão a gente pode dizer de alguém que não só está trabalhando e sendo responsável, mas lutando pelo melhor do seu povo. Né? Eu acho que a liderança começa nas pequenas coisas, o anseio e a predisposição a Deus também. Bom,
Cada um de nós precisa entender a importância de viver o sobrenatural, de não se conformar sem ele, de alimentar no nosso coração um anseio de fé e somando essas verdades. Arrependimento, quando o problema foi gerado em pecado. Fé, sempre em toda e qualquer circunstância. E um anseio por ver cada vez mais de Deus. Isso certamente vai nos colocar num lugar de atrair a intervenção de Deus, naquele nível que talvez já não esteja acontecendo mais, ou que muitas pessoas não estejam vendo, mas que pode permitir que Deus volte a agir da forma como Ele gosta de agir nas nossas vidas, deixando suas marcas e as evidências da sua grandeza, do seu poder e do seu senhorio. Que Deus te abençoe, que Ele inspire a sua fé e que você possa viver mais daquilo que Ele tem para você.